Esse caminho não vai em linha reta, é aparentemente cíclico. Um conhecimento mais preciso mostra que ele se eleva em espiral. Eu comecei a dar cursos no MAN do Rio de Janeiro em 68. Introdução ao desenho, eu chamava assim. E em 69 eu já começo umas experiências no próprio prédio do MAN. Nessa época eu estou muito ligada a leituras do pensamento do Jung, arquétipos, o simbólico na arte. Mas depois, no próprio Jung, eu pego um tijolão lá que se chama Psicologia e Alquimia. Essa alquimia começa a me chamar a atenção e tem o Mircea Eliade. Esses cursos eu começo, eu diria, a radicalizá-los. Quando, em 72, na minha cabeça eu digo, eu tenho que ir para um lugar deserto. E no Rio de Janeiro, a lagoa de Marapendi, eu nunca tinha ido, era incrível, tinha a lagoa, as areias, são areias de outro tipo, né, mais grossas. Aí levei essa turma para lá, e quando cheguei lá era tão incrível, e aí o que eu vou fazer com essa gente aqui nessa aula? Aí mandei todo mundo ficar sentado olhando, sentaram nos altas dunas, aí fica contemplando. Nessa época eu já estava vendo que os últimos trabalhos numa fase visceral que eu tinha do corpo, que já é uma implicação dentro do momento da ditadura, bem mais, porque não são figuras, mas tem muito sangue no meu trabalho, tem vísceras, mas cada um de nós, sendo artista ou não, você não sabe o que é a tua busca, né, no inconsciente, mas você é um artista, você tem que criar uma estética. Fomos para esse lugar e durante 3 meses, a gente foi lá 2 vezes por semana. Eu não dizia o que era para fazer, eu mesma, eu não sabia, mas eu fazia certas ações. Eu deitei na areia, marquei, o meu corpo está deitado ali, mas não era o significado da morte. Eu marco o meu corpo ali, saio. E ali também tem amendoeiras, então as amendoeiras com aquela cor verde, amarela, eu boto como uma coroa para aquela falta, para aquele buraco. E eu tinha dito, traz lixo, traz corda, e aí disse, o que mais? Traz ancinho, traz pá, porque em areia, como é que você vai trabalhar? Então, com o ancinho, eu de repente peguei, fiz a espiral. Isso motivou também, porque quais são os símbolos? O círculo, o quadrado e a espiral. E de repente tinha um trator que estava lá, e aí me ocorreu, eu digo, vou conversar com esse moço. Eu fui para ele e disse, você trabalharia algumas horas, eu precisava que você com o trator fosse, e aí ele começou a fazer aquelas espirais, e de repente, nas próprias fotos do Tome, aquilo parece anfiteatros da Grécia. E aí aquilo vai alimentando, não é um ritual, mas um simbólico em cada um. Então ficam aquelas poucas pessoas e continuamos. A ação da gente era toda com essas cismas, com a paranoia e tal e tal. Não nesse sentido. Recolho esse material todo dos slides do Tome e digo, vou fazer um trabalho e vou expor no MAN como resultado. E começo a fazer o trabalho de laboratório em casa, no meu ateliê. Então, esses 3 alunos
restantes ficaram lá em casa, acampados, porque eu também não tinha ideia. O que é que eu vou fazer? Peguei os slides, tem que se fazer um filme. O slide, na época, ainda era uma coisa muito inovadora. Tinha um cara, um engenheiro que era amigo de alguém lá no museu, ele inventou um jeito de botar os slides naquela trilha que projeta como o slide, mas dentro daquilo você gravar som, botar naquilo áudio, a gente chamou de audiovisual, aquilo não tinha nome. Na tua cabeça você tinha de separar o que ali, qual é o momento que vai falar, qual é o momento que é só slide. E eu fiz essa sequência e comecei a pensar, isso é o circunambulácio. Enfim, fizemos aquela traquitana. E aí eu fui procurar, aí botei esses 3 alunos para procurarem também na área de música. O que tem de som? Foi se formando um material. A gente levou realmente muitos meses. Quando chegou as palavras, a literatura, começo a juntar e digo também, um deles que está ali, que é o Abelardo, que tinha uma cultura, digo, Abelardo, vai procurar na literatura, é claro que eu facilitei, quem são autores que falam no centro. Entrava para essa sacolão circunambulácio. As imagens, além das imagens que o Tommy fez, que essas estão só nos slides, não estão. Isso aqui, aí já começa uma outra busca. E o que fazer com esse sacolão? E aí eu digo, é uma exposição. Aí fui falar com a diretora lá. Então, o que eu quero ressaltar do circunambulácio é que um curso dado nesse curso, nessa forma de atuar, eu estava trazendo uma exposição de alunos para dentro do Museu das Musas. Também saímos, botei eles para fazer uma pesquisa na rua do que era o centro, numa época de ditadura que na rua, de fato, não se podiam armar grupos e coisa assim. Eu armei uns papéis que eu acho que estão aí também, em que eu mandei a Abelardo, Lígia, com uma prancha. Eu disse, vai para lá e pergunta o que é o centro para essas pessoas, né? E perguntar coisas assim. Vai para Copacabana, mas na rua. Então, uma pesquisa de campo. Ainda não se falava em instalação, nem em nada disso. Eu chamei o circunambulácio de ambiente environment, por causa da questão ecológica do planeta. Então, ela vai para essa esfera e vão encontrando esse centro, o circunambulácio, em todas as manifestações. A entrada dessa exposição, circunambulácio, inclusive entra terra, areia no chão. Entrar no museu, que eu me lembro que até alguém disse, o lugar das musas agora está invadido. Essa era a questão. Conceitualmente, já havia várias questões. Não era essa luta de, eu estou brincando lá na areia, nada disso. Eram questões. E esses simbólicos iam armando na minha cabeça